Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Hoje é o estudo de número 14, da obra Libertação, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Hoje vamos continuar essa narrativa em que André Luiz descreve as condições em que o mundo espiritual inferior julga e define o destino de muitos espíritos que, por suas culpas, acabam sendo direcionados para esse local. Vamos, a partir do capítulo 11, continuar a narrativa de André Luiz sobre os principais aspectos da vida espiritual, especialmente em relação aos locais em que os espíritos se reúnem, envolvidos por essa sintonia de culpa e necessidade de reparação, até que eles consigam resgatar aquele que é objeto de afeto e de carinho de um dos espíritos que guiam os passos de André Luiz e que também colaborou para o seu aperfeiçoamento. Capítulo 11, então chamado Valiosa Experiência, André Luiz nos narra: atento à sugestão do médico amigo, no dia imediato pela manhã, dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação benfazeja. Pude reparar então que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase irrestrita, porquanto de nosso lado, Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-me discreto que tudo faria por impedir a providência, que somente seria profícua e aconselhável, a seu parecer, por intermédio de autoridade diferente no assunto. Nós estamos vendo então que Gúbio, na condição de mentor de André Luiz, não concorda que aquela pessoa fosse tratada, com apenas a medicina humana que desconsidera os fatores espirituais. Nós sabemos que o envolvimento desse caso tem a participação de espíritos obsessores e que, apesar de essencial o tratamento médico, é imprescindível que também se realize o tratamento espiritual, por meio da desobsessão, especialmente pela mudança de conduta dos envolvidos no caso. Nós estamos acompanhando as equipes de Gregório que estão obsidiando essa moça, essa pessoa, a fim de que o seu plano de vingança se concretize. E nós estamos acompanhando a equipe de André Luiz intervindo para que o fim não seja aquele desejado por Gregório no início do seu plano, como nós vimos nos estudos anteriores. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Então nós estamos vendo que, na verdade, o esposo da nossa amiga que está sofrendo a obsessão iria buscar alguém que tem a mediunidade, porém tem seus interesses pessoais que acabam atrapalhando o seu projeto mediúnico, tornando ele uma ferramenta, tornando essa ferramenta não ideal para o tratamento de enfermos, porque ele tem os seus interesses pessoais acima dos interesses dos pacientes. Por isso, Gúbio não aconselhava que fosse buscada essa ajuda, esse auxílio, junto a um médium desequilibrado. Fazer psiquismo, falou-me o instrutor em voz quase imperceptível, é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante. Então, psiquismo muitos fazem, que é justamente analisar esse caráter do espírito em sua vinculação com a matéria, com o corpo físico, seja por experiências em que há uma intervenção espiritual ou não. O psiquismo, portanto, é algo comum, que inclusive muitos da área da medicina realizam também na psiquiatria, na psicologia, em que se busca o ser, a intervenção do espírito que habita o corpo físico para solucionar suas problemáticas mentais.
Então, o psiquismo existe tanto na ciência convencional quanto na ciência que explora a espiritualidade. Mas é necessário que o psiquismo vá além de uma análise superficial. É preciso que o terapeuta tenha uma intenção de trabalho santificante, de auxiliar quem está precisando, e não apenas de ganhar dinheiro ou fama com a sua atuação. Diz Gubbio: visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo, é o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Então, é lícito buscar médiuns, porque os médiuns têm capacidade para tratar de diversas questões, especialmente quando conjugadas com o tratamento médico da Terra. São possuidores de fortuna, porque têm a possibilidade de utilizar a sua mediunidade para o bem. Mas é necessário cuidado, porque muitos médiuns colocam como prioridade os seus interesses pessoais, as suas realizações íntimas, muitas vezes vinculadas ao ganho de dinheiro ou de fama. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Então vejam que Gubbio traz 3 consequências para um médium que explora a mediunidade cobrando valores ou buscando algo em troca. O médium que cobra ou o médium que busca destaque pessoal tem 3 destinos segundo Gubbio: agravamento dos compromissos no egoísmo que pratica, distração inoperante, ou seja, o médium fica distraído com questões que não trazem nenhuma vantagem para o seu espírito, ou perde tempo valioso. São 3 consequências para o médium que explora a mediunidade para ganhar dinheiro ou ter destaque individual. Ele perde tempo, ele se distrai e ele atrasa a sua evolução. Apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsidiada não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejável. Então, não adiantava a influência de Gubbio, porque o esposo da nossa amiga obsidiada não estava sintonizado para ouvir os seus conselhos. Todo o nosso esforço sutil para colocá-lo noutro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Aqui mais uma lição para todos nós, não é? Não sejamos como Gabriel, que fechamos nossos ouvidos aos nossos mentores espirituais, aos nossos guias, aos nossos anjos guardiães, aos nossos espíritos familiares e espíritos amigos, que buscam nos aconselhar, buscam nos direcionar a caminhada para o bem e de forma a não complicarmos a nossa estadia na Terra, de não nos atrasarmos. Porque quando fechamos nossos ouvidos, quando não meditamos, quando não buscamos a oração, acabamos por não escutar esses amigos. Gabriel, portanto, não escutava os conselhos de Gubbio ou de André Luiz, porque não sintonizava com o bem, com o equilíbrio, e acabou mantendo a ideia de buscar um medianeiro não comprometido com a caridade. Embora visivelmente preocupado, comentou o orientador: de qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Aqui também serve de lição que a espiritualidade nos acompanha mesmo que estejamos usando o nosso livre-arbítrio de uma maneira imperfeita, de uma maneira que nos prejudique. O casal havia escolhido consultar esse médium e a equipe de André Luiz vai acompanhar, apesar de Gubbio discordar veementemente dessa atividade. Em breve tempo entraríamos em contato com o psiquista lembrado. Com muito interesse, como quem sabia de antemão os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências sem desgarrar-se da jovem senhora.
Nós sabemos que Saldanha e outros estão também junto da equipe de André Luiz, porque Gúbio conseguiu convencer Gregório de atuar conjuntamente. Alguns minutos antes das 11 do dia, encontrávamos-nos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Mais 3 grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental, que se revelava de longe pelas frases desconexas que proferia em alta voz. Então o médium já estava tratando alguém, que estava visivelmente perturbado pelas colocações verbais que fazia. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados, para definir corretamente a casa inteira, mas se assemelhava à larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Nós já falamos por diversas vezes aqui que a população espiritual é muito maior que a população encarnada. Por isso, essa expressão utilizada por André Luiz, de colmeia, é como se fosse uma grande colmeia cheia de espíritos desencarnados, junto dos encarnados. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, o nosso instrutor, alegando interesse na sondagem do ambiente, afastou-se um tanto, em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes. Então Saldanha continua vigilante junto a Margarida, porque ele é um servidor de Gregório e não sabe da missão de Gúbio e de André Luiz, que estão agindo ali de maneira infiltrada, para resgatar Margarida. Acercamo-nos de acolhedora poltrona, em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por 2 rapazes. Suor frio lhe banhava a fronte e extrema palidez, com traços de terror, lhe exteriorizava a lipotimia. Lipotimia é perda súbita da consciência. Então eles estão diante de um senhor que está com 2 obsessores que lhe causam perda de consciência e uma aparência preocupante. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo, e é por isso que o inferno descrito na Bíblia, na verdade, se concretiza na mente de cada infrator, na mente de cada criminoso, que revive o que fez ou se depara com imagens mentais que só ele observa. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi sob forte assombro as várias formas ovoides, escuras, diferenciadas entre si, aderindo-lhe à organização perispirítica. Mais um caso de ovoides grudados no espírito do encarnado em sofrimento. A própria Margarida tem outros ovoides, porque nós vimos a história dela, e agora mais um caso de ovoides, ou seja, espíritos com ideia fixa na vingança, no ódio, que acabam acoplando-se à organização perispirítica das suas vítimas, que certamente foram algozes no passado. Achava-me interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gúbio observava-o meticulosamente, de certo nos preparando valiosos ensinamentos. Transcorridos alguns instantes, falou-nos em voz sumida. Vejamos a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir um homem. Gúbio então está analisando as consequências físicas daquele doente mental, daquele que traz uma obsessão ferrenha do plano espiritual e a perturbação em sua mente. Temos, sob nosso olhar, um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade, dele abusou para humilhar e ferir. Durante alguns anos conseguiu manter o remorso à distância, todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando ensejo de fazer-se sentir. Então Gúbio nos revela que aquele homem era o investigador da polícia que usou do seu cargo para ferir,
usou do seu cargo para praticar injustiça. As suas vítimas, portanto, acabavam enviando essas vibrações ou mesmo perseguindo diretamente ele, e a sua consciência de culpa não pôde mais suportar essas perseguições. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento, que mais lhe arruinaram o teor de vida mental. Aqui, mais um alerta para todos nós acerca das companhias espirituais que atraímos. Que a nossa conduta possa ser uma conduta que atraia bons espíritos, porque se é uma conduta no erro, no crime, atrairemos espíritos também criminosos. Aquele homem tinha atraído, além das vítimas, também entidades de péssimo comportamento, ou seja, criminosos ou espíritos ociosos que estimulavam os vícios naquele homem, arruinando a sua vida mental ainda mais. Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade dos primeiros sintomas da senectude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. Então aquele investigador, uma vez aposentado, passou a ter mais perturbações, porque a idade mais avançada acabou ocasionando também na perda da sua consciência, na perda da sua paz íntima, desequilibrando a sua mente pelos anos em que se comportou de maneira a prejudicar o seu espírito. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, pela conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica. Então vejam que a culpa, ela atinge pouco a pouco a mente e o corpo daqueles que carregam essas condutas desordenadas, desequilibradas. Muitos que praticam o mal podem hoje estar sorrindo, porém o tempo passa e essa pessoa não consegue mais segurar a culpa, não consegue mais evitar as consequências do remorso. E muitas vezes na idade senil, na terceira idade, acabam desembocando essas energias de forma a prejudicar o seu corpo, a sua mente. Como tempestades que se sucedem furiosas, esbarrondando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. É como então o acúmulo de águas, né? O acúmulo de pensamentos infelizes, de viciações, de condutas no mal, acabam ocasionando, provocando essa ruptura como uma grande represa que não consegue mais conter as águas, violentas e turvas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente em desvario vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. De novo, energias em desequilíbrio causam doenças no corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível, o fígado, traumatizado, inclina-se para a cirrose fatal. Então aquele homem trazia não só perturbação mental, mas também o desequilíbrio do sistema nervoso e o fígado, trazendo uma cirrose que levaria à sua morte. Sentindo-nos as interrogações silenciosas do olhar quanto à solução possível naquele enigma doloroso, o orientador acentuou: este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo. Falamos aqui por diversas vezes, não é? É a própria consciência do indivíduo que o faz sofrer. O inferno, as regiões de sofrimento, são provocadas pela mente culpada, pela mente com remorso. Por isso são vítimas de si mesmos, perseguidos por si próprios, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Por isso a importância do arrependimento, por isso a importância de repararmos o mal enquanto estamos aqui, para evitar esse remorso, seja agora, seja no além.
Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Ou seja, aquele investigador de polícia aposentado somente sobreviveria às doenças físicas que estava passando se modificasse de forma extrema o seu quadro mental. Na prática, nós sabemos o quanto isso é difícil, né? Pessoas que tiveram um hábito durante toda a sua existência, para o mal, para o desequilíbrio, para a cólera, para a ira, dificilmente mudam na idade senil, mudam na terceira idade, mudam quando estão próximos do desencarne pelo avanço da idade. Dificilmente, mas alguns conseguem, não? Porque despertam, escutam o conselho dos bons espíritos ou decidem mudar. E aí conseguem mudar o quadro, consequentemente sobreviver a uma doença grave, como é o caso desse senhor. Uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à auto-restauração. Fé renovadora, esforço para mudança íntima e vida moral mais nobre. Olha o que Gubbio está nos ensinando como ferramentas da nossa libertação, da cura de doenças. Fé que renova, esforço individual para a reforma íntima e vida moral mais nobre. Largar os vícios, os maus hábitos, cultivar a oração, cultivar as boas ações, praticar reforma íntima, tudo isso nos dota de novas forças para curar doenças, para restaurar o equilíbrio do nosso corpo e da nossa mente. Permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes. Olha só, Gubbio está contando um pouquinho do que aquele investigador fez. Torturava, espancava pessoas nos gabinetes escuros, quando atuava na polícia, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. Quantos usam desculpas diversas, né? Eu faço isso para trazer mais segurança para a população. Eu faço isso para evitar novos crimes. Eu faço isso para educar o infrator. Não é assim que se educa. Não é assim que está na lei. Então muitos usam desses discursos, desses pretextos, para praticar iniquidades, maldades. Nós sabemos que o criminoso precisa responder por seus atos, porém, não somos carrascos, nem fomos nomeados por Deus para praticar a sua justiça por meio da violência. Não é por meio da violência que nós vamos fazer o criminoso reparar as suas faltas. Até porque somos todos criminosos se analisarmos o nosso passado. E se não desejamos que alguém nos espanque, também não devemos espancar a ninguém para punir aquele que praticou um crime. Não usemos dessas desculpas, desses pretextos como esse senhor usou, o pretexto de garantir a harmonia social. É uma falácia. A memória é um disco vivo e milagroso. Olha o registro que fica no perispírito de tudo que a gente faz. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Olha que ferramenta poderosa é o perispírito para arquivar imagens e sons. Tudo fica arquivado, armazenado, não somente imagens, mas sons também, do que falamos e ouvimos. Por intermédio delas, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. Mais uma comprovação de que o tribunal no além não existe para punir os homens. O tribunal é na consciência de cada um.
Esse tribunal relatado, tanto nos textos sagrados quanto nas descrições de quem desencarna, são aqueles provocados por entidades infelizes, como Gregório, ou os tribunais das nossas próprias consciências, que de maneira figurada nos é transmitido por meio de um tribunal divino. Mas nós sabemos que o tribunal divino está na consciência de cada um. E tudo que está gravado no perispírito nos condena ou nos absolve quando chega a hora do nosso julgamento. O assunto era sedutor, mas talvez para não acordar demasiada atenção em Saldanha e em outros espíritos menos educados que nos contemplavam curiosamente, Gúbio passou a reparar conosco outro caso. Então Gúbio parou de comentar, senão ia entregar o disfarce deles, né? Eles estão disfarçados, eles estão infiltrados para auxiliar Margarida junto aos servidores de Gregório, que desconfiam deles por conta dessas conversas. Por isso Gúbio mudou de assunto e passou para um novo caso. Abeiramo-nos de um divã em que respeitável senhora se sentava ao lado de jovem clorótica. Clorótica é que apresenta clorose, anemia. Por extensão de sentido, uma pessoa muito pálida. Então eles se aproximaram de uma jovem muito pálida, parecendo-me avó e neta. Tanto a senhora quanto a jovem, né? Avó e neta. 2 espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. As descrições de André Luiz às vezes assustam, né? Imagina ver essa cena. Muitos de nós não temos mediunidade, mas o cenário espiritual é às vezes assustador. A matrona aflitivamente aguardava o instante da consulta. A jovem, que proferia disparates, não falava por si, ou seja, a menina estava fora de si, estava, sob os olhos humanos, enlouquecida. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão infeliz que se lhe mantinha à esquerda. Então a mente da moça estava ligada ao obsessor, desencarnado, que estava à esquerda dela. Achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele. Ou seja, a menina está numa obsessão de último grau, em que a subjugação é completa. Ela não responde mais pelos seus atos porque aquela inteligência espiritual maligna está controlando os seus pensamentos, os seus movimentos. E para quem acha isso um absurdo ou injusto, lembre-se que a vítima de uma obsessão desse grau cultivou por muito tempo a ligação com seu obsessor, com seu inimigo espiritual. Ela abriu as portas para que ele entrasse, a ponto de dominar os seus movimentos. A obsessão de subjugação, ou seja, o mais alto grau, chamado de possessão, né, pelos irmãos da Igreja Católica, somente se concretiza quando a vítima deixa o espírito dominante adentrar em sua casa mental pouco a pouco, cultivando pensamentos iguais, cultivando pensamentos rasteiros, consumida muitas vezes pela culpa, permitindo que esse irmão infeliz haja fazendo essa conexão com o seu corpo físico. A maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança com todas as características de idiotia e inconsciência. Então ela estava com aspecto de enlouquecida mesmo, né? Rindo e falando coisas desconexas ou planos de vingança que certamente eram do seu obsessor. Gúbio examinou-a com a atenção habitual e informou: encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. Nós sabemos, né? Que a reencarnação é uma realidade e sem ela não se explica muitas das problemáticas que vemos no mundo. Esse caso é mais um
que naquela existência não se explicava. Era necessário ir além, ir para outras memórias de outras existências para explicar aquela vinculação odienta entre obsessor e obsidiada. É infinita nos séculos infinitos. Esta menina comprometeu-se gravemente no passado, desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. Está então contando a história daquela moça, mais um caso. Uma moça que casou com alguém e desviou o irmão. O primeiro, ou seja, o esposo, suicidou-se. E o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. Então vejam que as vítimas de hoje são algozes de ontem. A mocinha, hoje obsidiada, em último grau, na possessão, na subjugação completa, ela desviou o caminho de 2 homens no passado. Um se matou e outro enlouqueceu. Por isso que a sua consciência de culpa hoje faz ela atrair esses mesmos espíritos ou outros, passando pela mesma situação que causou no passado. A loucura. Ei-los presentemente ao lado dela, para a deplorável vingança. Os dois estavam ali se vingando, portanto. Na atualidade, a avózinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em vésperas de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas de outro tempo, mentalmente cristalizadas no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia. Então a avó da moça arranjou um casamento para que ela seja feliz. Só que os 2 obsessores não querem, por motivos óbvios, e então perturbaram ela em último grau, para que o casamento não ocorresse. O ex-marido, ultrajado em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta, e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Então quem controla ela é o ex-marido, aquele que ela traiu no passado. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga-a e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra, ou seja, quer levá-la ao desencarne, quer que ela se apresente ao plano espiritual. Permanece a pobrezinha saturada de fluidos que lhe não pertencem. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria sem resultado e vem até aqui procurando socorro. Então é mais um caso em que a moça procurou atendimento na psiquiatria, não conseguiu livrar-se da obsessão, porque a psiquiatria humana não combate o plano espiritual. Então, eles estavam buscando aquele médium famoso em que a Margarida também foi levada por seu esposo Gabriel. Encontrará remédio adequado? Perguntou Eloy, sob forte impressão. Não me parece muito bem encaminhada, elucidou o nosso dirigente sem presunção. Exige renovação interior e, ao que acredito, não obterá nesta casa senão ligeiro paliativo. Aqui, mais uma lição. Muitas vezes nós somos direcionados a casas de oração, a templos em que se tratam o plano espiritual, a questão espiritual, porém, são locais que não trazem uma coordenação espiritual elevada. Com isso, o tratamento não tem uma solução. É um tratamento paliativo. Consegue afastar por alguns minutos, por algumas horas, os obsessores, mas sem a renovação íntima, sem a mudança de pensamentos da menina, da moça, ela não conseguiria se desvincular desses 2 obsessores. Em casos de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. Por isso que a gente sempre repete, né? O doente mental, aquele que traz alguma problemática de âmbito mental, precisa tomar uma atitude individual. Ninguém pode tomar essa atitude por ele. É preciso que o paciente tenha uma resolução íntima
uma decisão mesmo de enfrentar aquela problemática. De nada adianta os familiares, os amigos, os médicos tentarem tomar essa decisão pelo paciente. É necessário que pessoalmente, de forma individual, ele resista aos pensamentos infelizes dos obsessores. Não adianta retirar a sucata que perturba o imã, quando o próprio imã continua atraindo a sucata. É uma expressão bem didática, né? De nada adianta afastar os obsessores se o obsidiado continua atraindo mentalmente os seus inimigos. E ele atrai pela culpa, pelo remorso, pela conduta desequilibrada, pelo cultivo de maus hábitos e por uma consciência sem fé, sem Deus, sem a reforma íntima e sem uma conduta de elevação moral. Não há outra forma de libertarmos-nos de obsessões. É necessário mudar de hábitos, de pensamentos, buscando uma elevação moral. Eu vejo muitas pessoas que odeiam a religião e não buscam a religião para tratar as suas problemáticas mentais. Buscam apenas os psiquiatras e os psicólogos, que são profissionais muito respeitados e que têm a sua função também. Mas, por manterem esse ódio às religiões, muitos pacientes não buscam a fé, não buscam a moralidade, sendo que religião é rótulo. Não é tão importante que o indivíduo busque uma religião específica, é importante que ele busque uma moralidade em sua existência. Enquanto ele mantiver uma conduta imoral ou amoral, ou seja, desvinculada dos princípios éticos, sejam eles cristãos ou não, o indivíduo não consegue curar-se, não consegue afastar de maneira definitiva a influência negativa de espíritos perseguidores. Repito, não há outra fórmula. É necessário que o obsidiado tenha uma resolução íntima para libertar-se dos seus pensamentos infelizes que atraem seus obsessores. É uma luta difícil, é uma luta diária e, dependendo do nível da obsessão, é uma libertação lenta e dolorosa, porque o paciente terá que libertar-se, muitas vezes, de pensamentos que cultiva há anos, de resoluções que ele abandonou há muito tempo. Por isso, é um tratamento difícil e longo que muitos abandonam na metade. Não adianta afastar, portanto, os obsessores se o obsidiado continua atraindo pelo pensamento e por sua conduta. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se persistíssemos no estudo em foco. Todavia, Saldanha, de longe, nos interessava olhar indagador, e era preciso seguir adiante. Mais uma vez, Saldanha começou a desconfiar deles, né? Porque eles estavam debatendo, eles estavam aprendendo, eles estavam tratando de questões não comuns a espíritos rasteiros. Por isso, Saldanha estranhou, o que fez com que André Luiz e seus companheiros tivessem que continuar silenciando as narrativas e a troca de informações. Buscamos o recanto mais escuro do salão, onde dois homens, em idade madura, se mantinham em silêncio. De imediato, reconhecemos que um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido e abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Então, mais um caso em que uma dupla, em silêncio, trazia um deles muito doente. Junto deles se encontrava uma entidade desencarnada de humilde aspecto. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali funcionava. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta. Então vejam que um dos espíritos que está junto daqueles dois homens, pela visão de André Luiz, parecia alguém perturbado, mas, para sua surpresa, é um espírito que se dirigiu diretamente a Gúbio, dizendo: já lhes identifiquei pelo tom vibratório a posição de amigos do bem. Já falamos aqui que os espíritos superiores conseguem disfarçar sua condição para os inferiores.
Porém, aqueles que estão na mesma sintonia ou acima identificam a intenção, identificam a natureza de todos os espíritos. Por isso, aquele espírito ali presente, que era um espírito equilibrado, identificou em André Luiz, em Gúbio e em Eloy espíritos bons, amigos do bem, que estavam ali certamente numa missão. Por isso, ela disse de maneira discreta, né? Esse espírito disse de maneira discreta, para não provocar a desconfiança de Saldanha, que já estava bem desconfiado, né? Indicando o enfermo, acentuou: venho aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior de maior vulto. Então vejam que aquele espírito ali presente também sabe que o médium não é iluminado interiormente. É o médium que faz por dinheiro, que faz por destaque pessoal. E por isso, o seu assistido, aquele homem ali presente, também tinha buscado um médium sem iluminação interior. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados, de educação incipiente, que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Olha só que lição importante. Quantos médiuns na Terra, seja no espiritismo, seja em outras religiões, usam de espíritos inferiores para os seus propósitos, seja para o bem, seja para o mal. Olha o perigo que há quando nós buscamos, por exemplo, um terreiro em que o pai de santo se vinculou a entidades para fazer o bem, mas também para fazer o mal. É uma mediunidade em desequilíbrio. O médium descrito aqui na obra, ele se utiliza de espíritos mal educados, espíritos sem formação moral e muitas vezes intelectual, e usa deles, usando também das suas emanações para trabalhos, às vezes para ajudar, às vezes para fazer o mal. Por isso, mais um alerta da obra, hein? Não devemos nos ocupar com médiuns que exploram o dinheiro, que exploram uma profissão para fazer o bem ou o mal. Ainda que façam o bem, cuidado com médiuns que fazem o bem por meio de espíritos desencarnados, mas também fazem o mal. Ou aceitam trabalhos, aceitam uma remuneração para fazer o mal, para trazer desequilíbrio. Muito cuidado. A gente sempre deve buscar a mediunidade com Cristo Jesus. Uma mediunidade voltada para o bem, para a caridade, sem destaque pessoal, sem ganhar dinheiro com isso, nem fazendo o mal. Então, trabalho de amarração, trabalho para feitiço, para derrubar a pessoa, nada disso. Isso existe porque a realidade espiritual é ampla e o livre-arbítrio concedido por Deus nos autoriza, além de sermos co-criadores e por isso temos um poder enorme pela vontade. Então existe sim o trabalho para o mal, o feitiço para derrubar as pessoas, as emanações mentais para fazer alguém se desequilibrar. Mas nós, enquanto pessoas esclarecidas pelo Espiritismo, temos que ter muito cuidado, trabalhando apenas com entidades desencarnadas que querem o bem, que façam o bem e, ao mesmo tempo, evoluam trabalhando conosco. Então, um trabalho, por exemplo, num terreiro, ele é um trabalho considerado de elevação moral quando as entidades ali vinculadas trabalham para o bem e, ao mesmo tempo, evoluem, aprendem, trocam informações com encarnados e desencarnados, sem endeusamento, sem colocá-los num pedestal de adoração e sem fazer nenhuma atividade para o mal. Seja na religião de matriz africana, seja no espiritismo, seja em qualquer outra que admite o intercâmbio com o plano espiritual. Sorrindo, aquele espírito ainda disse: nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar.
Então eles não estavam ali para receber a ajuda daquele médium interessado no dinheiro, mas pela assistência que iriam passar ali, uma assistência espiritual. Vejam que existe uma coordenação, mesmo para os médiuns ainda não preparados, existe uma organização espiritual que ajuda quem busca o auxílio. E porque eu, André Luiz, indagasse com respeito ao doente, explicou o gentil: este companheiro é austero administrador de serviços públicos. Então vai começar a contar a história daquele homem que está ali bem doente. Na condição de mordomo e disciplinador, incapaz de usar o algodão da ternura em feridas alheias, adquiriu ódios gratuitos e silenciosas perseguições que lhe vergastam a mente. Que sirva de alerta para todos nós. Se nós estamos num cargo de coordenação, se nós estamos num cargo que temos subordinados, tenhamos cuidado com a forma que tratamos eles. Não humilhemos um funcionário, não humilhemos alguém que está sob a nossa responsabilidade no ambiente de trabalho. Vejam que esse homem aqui, ele adquiriu ódios gratuitos, ou seja, os seus funcionários, as pessoas subordinadas a ele, passaram a odiá-lo pela forma que ele tratava elas, que ele tratava essas pessoas. Perseguições silenciosas, desde muitos anos, foram perturbando a sua mente, pouco a pouco, com perigosos reflexos no sistema circulatório, zona menos resistente do seu cosmos físico. Então ele já trazia uma predisposição na parte circulatória, porque é uma dívida dele pessoal. O seu corpo já era frágil no sistema circulatório. Quando esses espíritos passaram a ter um ódio gratuito, essas pessoas, funcionários, ex-funcionários, pessoas subordinadas a ele, que receberam um tratamento negativo, ele acabou por desequilibrar o sistema circulatório, que ele já trazia uma deficiência. Lutando, desassombrado por reajustar a concepção de funcionários relapsos, mas sem armas de amor na própria defensiva, apresenta consideráveis prejuízos nas veias coronárias. Então ele repete a informação que ele era chefe, ele era um gestor, ele era alguém que não tinha o algodão da afeição, do afeto, do cuidado. Então ele tratava os funcionários de forma ríspida e passou então a receber esses ataques silenciosos, essas emanações odientas de funcionários, afetando as suas veias coronárias. Semelhantes ataques de forças imponderáveis visaram-lhe igualmente o fígado e o baço, que se revelam em lamentáveis condições. Acontece, porém, que a grande corrente de perseguidores, despertados por sua ação enérgica e educativa, conseguiu insinuar nos médicos que o assistem a necessidade de uma intervenção na vesícula biliar, preparando-se-lhe com isso um choque operatório que lhe imporá a morte inesperada do corpo. Aqui mais uma lição importantíssima. Vejam como o plano espiritual tem planos, muitas vezes planos infelizes, para nos tirar a vida. E como a nossa vinculação mental, como a nossa conduta, como o nosso estado mental pode contribuir para que esses planos nefastos se concretizem. O plano espiritual, ele é atuante no plano físico. Nós temos que ter muito cuidado com a forma que lidamos com os outros, com as amizades ou inimizades que fazemos por meio de nossas atitudes e escolhas, porque muitos vão enviar energias destruidoras. Vejam que nesse caso há todo um plano em que os obsessores convenceram os médicos a fazer uma cirurgia nele. E eles pretendem tirar a vida desse homem durante a cirurgia. Nós sabemos que as forças do mal não fazem tudo o que querem, mas planejam, levam seus planos a efeito e tentam concretizar esses planos. Por isso,
a oração, a vigilância, a conduta no bem são imprescindíveis para evitar que os maus atinjam seus planos contra nós. O plano foi admiravelmente bem delineado. Entretanto, pelo bem que existe no fundo da severidade com que o nosso companheiro tem agido, buscaremos socorrê-lo por meio do médium que deliberou visitar. Então vejam, ele não tem mérito individual, mas a espiritualidade está levando em consideração a intenção dele. Ele era severo com os funcionários. Ele não tinha docilidade e com isso ganhou inimigos. Mas a intenção dele, ao ser tão severo, era uma intenção boa. Era uma intenção de dar qualidade ao serviço, de ensinar aquelas pessoas. Mas o modo que ele fez ofendeu. E aí a espiritualidade vai agir, porque a intenção dele não era de fazer o mal. Ele era severo demais, mas a sua intenção era boa. Por isso, aquela entidade que ali estava iria utilizar a visita àquele médium para socorrê-lo, para evitar essa morte durante a cirurgia. Recebi instruções no sentido de obstar a operação cirúrgica e confio na vitória de minha tarefa. Então, a missão daquela entidade ali era evitar a cirurgia. Porque, apesar daquele homem não agir de forma ideal, ou seja, apesar daquele indivíduo não tratar bem os seus funcionários, ele não fez por mal e por isso iria receber a ajuda. O que leva a crer que quem faz por maldade não tem essa assistência e estará sujeito, portanto, aos planos do mal, porque sintonizado com eles. Francamente, eu gostaria de levar a efeito um exame no paciente, para verificar até que ponto havia sofrido os golpes mentais em serviço. Mas o olhar de Gubbio se fizera imperativo. André Luiz revela que ele queria estudar mais a fundo o caso, para ver que consequências físicas teve a ação daqueles espíritos. Mas Gubbio olhou para ele e falou: não. Nada disso, André. Não é hora para isso. Cabia-nos a execução de deveres importantes e precisávamos retornar ao Saldanha. O problema de Margarida era complexo e competia-nos enfrentar-lhe a solução de ânimo firme. Mais uma vez, André Luiz quer estudar tudo, né? Quer ajudar em todos os casos, mas eles estavam ali para auxiliar Margarida e o tempo não lhes permitia atentar-se para outros casos. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Então eles voltaram para o caso Margarida e o obsessor não desconfiou deles. Assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações por meio de todos os recursos possíveis. Vejam que o obsessor de Margarida está contando o seu plano para Gubbio e André Luiz e Eloy. Ele está dizendo que iria interferir para que o médium tivesse a sua mente confundida, que os espíritos ali presentes agissem com neutralidade, sem auxiliar Margarida, perturbando as conclusões do médium para que ela se prejudicasse. Em seguida, a elucidação que me surpreendeu rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Olha só. Um dos colaboradores do mal ali, daquele obsessor, é um anão. Vejamos qual o conhecimento dele, né? Expedito, Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Então aquele espírito ali, aquele anão, iria atrapalhar o médium, para que o médium não se aprofundasse na problemática de Margarida. Prometia-lhe, em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante. Vejam como o plano espiritual parece aqui na Terra.
ele promete àquele anão e a outros servidores do mal recompensas, premiações, se ele ajudasse a perturbar o médium que iria receber Margarida ali, a fim de ajudá-la. O trabalho, a missão daquele anão, daquele espírito que se apresentava sob forma de anão, era atrapalhar o médium, e para isso foi-lhe prometido recompensas. E descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecêramos Gregório. Então ele prometia várias recompensas lá na cidade trevosa em que Gregório atua. O serviçal manifestou em disfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavina, ou seja, ele não deixaria que o médium percebesse a problemática real de Margarida. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantadamente de Gabriel significativo pagamento. Então, já de cara, a gente vê que o médium não tem assessoria de bons espíritos, porque ele pediu um valor expressivo, monetário, pediu dinheiro para Gabriel, esposo de Margarida, logo na entrada. O intercâmbio ali, entre as duas esferas, se resumia a negócio, tão comum quanto outro qualquer. Temos que fugir disso, hein? Quem é médium, saiba, não se deve cobrar. Não se deve receber nenhum valor pecuniário para o exercício da mediunidade, sob pena de estar assessorado por espíritos infelizes, inferiores, e que também buscam interesses pessoais. Sem detença, reconheci que o médium se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam de seu esforço. Era também facilmente controlado por eles. Olha só o comentário de André Luiz. Aquele médium se utilizava de espíritos inferiores para os seus trabalhos no bem e no mal. Mas André Luiz diz, ele controlava aqueles espíritos, mas também era controlado por eles. Porque o intercâmbio é dos dois lados e quem age de forma desequilibrada também estará sintonizando com espíritos que desequilibram. Encerraremos o estudo de hoje, então, nessa parte. Continuaremos no próximo, vendo como será esse atendimento, como será o cuidado que esse médium terá junto a Margarida e que influência Gúbio terá nesse atendimento. Será que ele vai intervir? Será que ele vai deixar o médium não perceber a influência das entidades inferiores e continuar agindo em nome desses espíritos perturbados? Agradeço a todos que nos acompanham e peço que no próximo estudo todos possamos, em conjunto, continuar refletindo sobre os ensinamentos de André Luiz, a importância que é estudar a realidade espiritual para que não sejamos tomados por surpresa ao chegar no além, destino a que todos estamos sujeitos, sem exceção, já que as existências na Terra têm prazo determinado e têm por missão, têm por função, têm por objetivo nos elevar espiritualmente, através da reforma íntima, da conduta no bem, da busca da moralidade e do perdão das ofensas de todos aqueles que nos consideram inimigos ou adversários. Agradeço a todos mais uma vez e peço que a espiritualidade amiga possa abençoar a cada um, levando essa energia renovadora, essa energia de paz, essa energia de envolvimento espiritual para todos que nos ouvem, a fim de que estejam também envolvidos nessa vibração de luz e de harmonia que emana do Altíssimo. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que continue a nos abençoar com seu manto sagrado e que possamos refletir sobre as lições de hoje, sabendo que a vida espiritual tem grande influência na vida física e que estamos na Terra para buscarmos, por meio da reforma íntima, a elevação das nossas almas, fazendo todo o bem possível, sem cobrar nenhum valor, nem buscar
interesses pessoais. Apliquemos o nosso conhecimento, a nossa mediunidade, os nossos valores para o bem, os nossos talentos para a caridade, a fim de que possamos pouco a pouco sanar as dívidas que fizemos no passado e retornarmos ao bom caminho que nos leva ao Pai. Que Cristo Jesus, Mestre dos Mestres, Espírito Salvador da Terra, Messias, protetor de todos nós, continue a nos abençoar, a nos envolver, a nos guiar os passos, e que possamos nos espelhar nele, buscando a sua inspiração para solucionar as problemáticas que nos chegam a cada dia na Terra. Graças damos a Ti, Mestre Jesus, e ao nosso Pai, Criador de todas as coisas, pelas oportunidades da vida, pelo conhecimento espírita cristão e pelo envolvimento dos amigos espirituais, que nos ajudam a vencer as más tendências, a vencer as paixões, a vencer a nós mesmos, a fim de que estejamos mais e mais sintonizados com eles, inspirados e buscando o assessoramento necessário para a nossa elevação espiritual. Que essa luz e que essa paz chegue a todos que estão em nossos pensamentos e que a graça divina possa nos envolver e nos proteger, levando àqueles que mais necessitam o envolvimento necessário para a libertação de todos eles. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Lembrando que quem quiser colocar o seu nome, o nome de familiares, a problemática, se sentir à vontade, para que nós desenvolvamos uma nova atividade no canal de orações. Vamos fazer orações a todos que colocarem os seus nomes, para que continuemos praticando a caridade real de buscar a solução dos conflitos que todos carregamos, já que estamos num planeta em que isso é natural. Então, não deixe de colocar os seus nomes, que vou anotar todos eles para fazer um estudo especial, um vídeo em que iremos orar uns pelos outros, a fim de que possamos caminhar em conjunto nessa jornada de libertação espiritual a que todos estamos sujeitos e a que todos nos entregamos de boa vontade. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe.